A Bíblia Sagrada dá a receita para quem quer ter uma vida abençoada. Só que a pessoa não presta atenção naquilo que o Senhor Deus manda ela fazer, e depois ela fica dizendo que a coisa não funciona, que Deus não responde a oração dela, e por aí vai. Tem até quem chega a dizer que tudo isso é conversa fiada. Mas quem diz isso é uma pessoa tola, porque basta você ter um pouquinho de inteligência para constatar que tudo que existe, até o ar que você respira, foi criado por alguém. E esse alguém é o Senhor Todo-Poderoso. Tudo quanto Ele criou foi para o nosso bem. Mas a maioria das vezes nós não damos ouvidos ao que Ele diz, e por isso nós deixamos então de viver e de desfrutar as bênçãos que nos pertencem. Deuteronômio capítulo 4, o Senhor Deus diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Quando nós ouvimos os estatutos e os juízos de Deus que Ele nos ensina, ouvir significa você escutar, dar atenção e praticar. O que acontece? Eu deixo de vegetar sobre a face da terra e começo a viver. O Senhor nos manda prestar atenção nos estatutos e nos juízos para cumprir. Para quê? Para que vivamos e entremos e venhamos a possuir a terra que Ele nos dá. Mas o que nós temos visto hoje é que a maioria das pessoas, apesar de vivas, não estão vivendo. A pessoa se liga nesse negócio de religião, mas a vida não muda. A pessoa fica esperando que um dia Deus vai abençoar ela, mas ela não prospera, não se santifica, não é curada, não se realiza na vida, e o tempo vai passando. Mas a pessoa não abre mão da religião, ela não abre mão dos ídolos, ela não aceita que fale da santinha, não quer conhecer a verdade. Está passando pela vida, perdendo as bênçãos que Deus tem para ela, e pior, vai perder a salvação. Tudo porque não abre o coração para ouvir a palavra de Deus, para prestar atenção na palavra e entender o que Deus está dizendo. A pessoa diz: eu já tenho a minha religião, eu nasci assim, vou morrer assim, e vai para o inferno assim. Se você não parar para prestar atenção no que Deus diz e ver que o evangelho não tem nada a ver com religião, você vai seguir religião a vida inteira, vai morrer, vai perder a sua salvação, porque a religião não salva ninguém, seja ela qual for. Deus está oferecendo para mim e para você uma vida de bênçãos, em todos os sentidos: proteção, saúde, paz, prosperidade, aqui na terra, e por fim, a vida eterna. Mas por causa da religião, a pessoa não dá ouvido ao que Ele diz. Então Deus está dizendo aqui: escute os meus estatutos, observe, guarde-os, pratique-os. O que são estatutos? Estatutos são um conjunto de regras estabelecido para que eu alcance e desfrute de uma determinada bênção. Por exemplo, tem o estatuto da cura divina. A pessoa que deseja ser curada pela fé, através da fé, ela tem que conhecer o estatuto da cura divina, porque ela tem que agir de acordo com aquelas regras para ela receber a cura. Tem o estatuto da prosperidade. Quem quer prosperar na vida tem que obedecer e praticar esse estatuto. Tem regras estabelecidas por Deus para se alcançar a prosperidade. É preciso cumpri-las. Tem o estatuto da santificação. Se Deus fala não faça isso, eu não vou fazer. Se Ele diz faça, então eu tenho que fazer. Enfim, para que é que eu tenho de cumprir os estatutos e os juízos e os mandamentos do Senhor? Diz aqui: para que viva. Deus não quer ninguém vegetando, não quer ver ninguém sofrendo, passando necessidade. A vontade do Senhor Deus é que cada um de nós sejamos um exemplo na sociedade onde vivemos. Deus quer que cada um de nós sejamos verdadeiros cristãos. A palavra cristão quer dizer parecidos com Cristo. Eu só posso dizer que eu sou um cristão se eu me comportar do modo como Jesus se comportava, se eu fizer as mesmas coisas que Ele fazia. Isso não é com palavras, não.
Não é da boca para fora. Eu tenho que fazer as mesmas obras. Jesus disse, João 14:12, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. O religioso que diz ser cristão, mas que não faz nada do que Jesus mandou, ele não se parece nem um pouquinho com ele, com Cristo. Esse não é um cristão coisa nenhuma, ele é um enganador. Nós temos que ser uma referência no meio onde nós vivemos. Uma referência para os nossos parentes, uma referência no trabalho, na vizinhança, com os amigos, enfim. O nosso comportamento e a nossa maneira de viver tem que ser diferente dos demais. E o poder de Deus vai se manifestar através de nós, e só assim as pessoas vão reconhecer verdadeiramente que nós somos de Deus. E quando elas precisarem de uma bênção, virão nos procurar, assim como procuravam a Jesus. Voltando então, para que é mesmo que eu tenho que cumprir os estatutos do Senhor, os juízos e os mandamentos? Para que eu viva, entre e possua a terra que Ele me dá. O Evangelho é essa terra. Canaã era um símbolo, mas a pessoa não entra. Ela deseja que Deus a cure, deseja que Deus a prospere. Ela fica orando, esperando, um dia Deus vai me abençoar. Mas por que não abençoa hoje? Por que não agora? Por que a vida da pessoa não muda a partir de hoje? O que está faltando? A pessoa tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor Deus, eu quero aprender os estatutos, os juízos, as declarações que o Senhor fez a meu respeito, e eu vou assumir isso, porque eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero entrar, quero possuir a terra das promessas. Eu quero tomar posse dessas promessas, porque todas elas me pertencem. Tudo quanto Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó e todas as outras promessas que Ele fez nos pertencem. Isso está na Escritura Sagrada. Se está na Escritura, é porque eu tenho direito. Atos capítulo 2, versículo 39 diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E Deus está te chamando hoje. E Ele está dizendo para você, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra. Eu não tenho que seguir religião. A religião engana. O Evangelho não é, nunca foi, não tem nada a ver com religião. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Jesus fez em nosso favor. O apóstolo Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, para todas as pessoas. Essa palavra salvação, ela vem do grego sozo, que significa perdão de pecados, cura do corpo e da alma, libertação completa em todos os sentidos. A salvação engloba tudo isso. Mas tem gente que há anos vem frequentando igrejas e nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Tem pessoas que até lê a Bíblia, mas nunca sentiu Deus falar com ela. Ela lê, mas não entende o que está lendo. A palavra não se abre para ela, não toca o coração. É como se ela estivesse lendo um livro qualquer. Não tem a revelação de Deus. Está faltando o quê? Está faltando a pessoa buscar a Deus, está faltando preparar o coração, está faltando o desejo sincero de conhecer ao Senhor e não a religião. Está faltando um desejo dela se entregar a Deus. Veja o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Ou que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. É preciso fazer isso. Você tem que entrar diante de Deus, abrir o coração, expor os seus problemas, os seus desejos, buscar ter um encontro com Ele de verdade. Não é ficar rezando conforme a religião te ensinou, não.
Você tem que conversar com Deus como se conversa com qualquer pessoa. Claro que com respeito, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o seu Deus. Então você entra diante de Deus em oração e abre o coração para Ele. Não fica repetindo coisas como se fosse uma maritaca, um papagaio, não. Jesus falou para você orar. Ele disse, orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Quer dizer, não faça como os religiosos fazem, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus disse, não vos assemelheis, pois, a eles. Quando nós oramos com sinceridade, nos abrimos com o Senhor, confessamos os nossos erros, nossas falhas, pedimos misericórdia, quando nós buscamos aprender e cumprirmos os seus estatutos, os seus juízos e mandamentos, nós somos então fortalecidos. A nossa fé cresce, a gente consegue resolver a nossa situação. Aquele problema que parecia sério, que aparentemente não tinha solução, deixa de existir. E a gente então toma posse da bênção. A pessoa, quando atenta para os mandamentos do Senhor e passa a cumprir os seus estatutos, quer dizer, passa a cumprir as regras estabelecidas para cada finalidade. Conforme eu disse, tem o estatuto da cura divina, tem o estatuto da prosperidade, tem o estatuto da santidade. Então, quando você começa a seguir, obedecer os mandamentos e cumprir aqueles estatutos, o que acontece? Você é curado, você prospera, você se santifica, mas o comportamento da pessoa muda completamente. Ela deixa de ser uma pessoa perturbada, deixa de ser aflita, deixa de ser uma pessoa preocupada com as coisas e sai das dívidas, sai da miséria, deixa as coisas erradas e passa a ser uma verdadeira bênção. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que tomar uma decisão na vida. Não adianta você viver frequentando igreja e ser muito religioso e não sei mais o que, porque isso não muda a vida de ninguém. Se você não for uma pessoa sincera com Deus, não buscar conhecer o Deus verdadeiro, não buscar obedecer os mandamentos dele, os estatutos e os juízos que estão na Bíblia para você fazer, se você não fizer isso, a vida nunca muda. Tem que tomar uma decisão na vida, tem que entrar e possuir a terra que Deus está te dando. Tem que vir para o Evangelho, porque a terra das promessas é o Evangelho. Você tem que conhecer a verdade e tomar posse da promessa. Deus falou, essa promessa é minha, essa bênção me pertence, eu vou assumir essa promessa, vou sair daqui abençoado. É assim que você tem que ser, tem que ter um propósito na vida. Agora preste atenção no que diz aqui no versículo 2. Segundo versículo. Está escrito assim, Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Preste atenção. Deus mandou você cumprir os juízos, os estatutos, para que você viva, entre e possua a boa terra. Mas ele disse, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nós não podemos nem acrescentar e nem subtrair que seja uma vírgula da palavra de Deus. Se nós queremos desfrutar de tudo quanto o Senhor nos prometeu, nós temos que cumprir todos os seus estatutos, as regras para cada tipo de bênção que nós desejamos, e também os mandamentos. Quando se fala de mandamento, a pessoa religiosa, ela pensa só nos 10 mandamentos da lei. Mas mandamento aqui se refere a tudo quanto o Senhor nos ordena fazer. Nós não temos que ser fanáticos, mas nós também não podemos diminuir nada daquilo que Ele nos manda. Tudo aquilo que a palavra de Deus revela para você, tudo que Deus te revela pela palavra, é mandamento. Está na Bíblia, você entendeu aquela palavra, ela se abriu, o Espírito Santo falou no seu coração, você sentiu, você se alegrou com aquilo, segure e não largue jamais. Aquilo é um mandamento para você e tem ali uma promessa, e ali está o poder para mudar a sua vida. Cumpra exatamente conforme aquilo que você sentiu no coração. Não acrescente nada. Não tem esse negócio, bom, eu acho que não tem que ser assim, não. Deus falou, tem que ser do jeito que Deus falou, não é do jeito que você acha. Deus não falou assim.
Se você fosse desse jeito, se fosse diferente, Deus falaria. Agora também não diminua também. A pessoa não pode, não, isso aí não dá, isso dá para fazer, mas isso outro aqui é muito rigoroso. Se você diminuir ou se você acrescentar, você não vai conseguir a bênção de Deus. E pior, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz assim: eu testifico, Jesus falando, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então, se você observar bem, para cada mandamento há uma promessa, para aqueles que os praticarem. E há também uma maldição para os que não obedecerem. Ninguém está isento no mundo espiritual. Não é que Deus vai te amaldiçoar. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus ama a todo mundo e Ele sempre quer o nosso bem. Mas por causa do pecado de Adão, a maldição e a morte entrou no mundo. Por isso que todas as pessoas hoje já nascem debaixo dessa maldição. Isso passou a todos os homens, conforme está escrito em Romanos 5,12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O homem, o ser humano, já nasce sob a maldição, já nasce sob o pecado. E só depois que ele conscientemente aceita o sacrifício que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, eu disse conscientemente, quando o ser humano conscientemente aceita o sacrifício que Jesus fez por ele na cruz e decide dar ao Senhor Jesus o senhorio sobre a sua vida e conscientemente recebe o batismo nas águas e posteriormente é batizado com o Espírito Santo, é que ele é liberto dessa maldição. Antes ele está sob a maldição da lei. Não adianta batizar o bebezinho, ele não tem consciência de nada do que ele está fazendo. Esse batismo de criança não é bíblico. O batismo bíblico é um batismo consciente. Quando eu me conscientizo do meu pecado, que eu estou perdido sem Jesus, preciso de Jesus, me arrependo dos meus erros, vou a Ele com sinceridade, com consciência, entendo o sacrifício que Ele fez para me libertar, para me dar vida, aceito Ele como Senhor da minha vida e recebo o batismo, então sim, eu sou liberto da maldição da lei. Onde é que diz isso? Gálatas, capítulo 3, versículo 10 ao 14, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então aqui diz que aqueles religiosos que pregam a justiça pelas obras da lei, está escrito que eles estão sob a maldição da lei, porque ninguém vai conseguir cumprir a lei. É evidente, diz no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Tem religião que ensina que você tem que guardar dias, meses, festas, não tem nada disso. Tudo que é da lei foi cumprido em Jesus Cristo. Nós somos hoje justificados não pelas obras que nós fazemos, não pelas obras da lei, mas pela fé no sacrifício de Jesus. E diz aqui no versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas ninguém consegue fazer tudo. O versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quer dizer, a todos nós.
por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, as bênçãos que foram antes prometidas a Abraão, a Isaac, a Jacó, quando Jesus morreu, ele fez com que todas essas bênçãos chegassem a nós. Ele nos tornou participantes dessas bênçãos, pela adoção de filhos. Então, repetindo o que é para você entender, hoje, quando nós aceitamos a Cristo, deixamos esse negócio de religião, deixamos a religiosidade e cremos na boa nova do Evangelho, nós ficamos livres da maldição da lei. Quando recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos libertos. Agora, nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Nós temos que ficar só naquilo que o Senhor Deus nos diz. O apóstolo Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos sempre que ficar firmes no nosso propósito. Tomamos conhecimento de uma determinada bênção. Aquilo nos pertence. Entendemos que pela palavra de Deus aquela bênção nos pertence. O que nós temos que fazer? Temos que entrar diante de Deus. Senhor, muito obrigado, eu assumo essa palavra. E se você estava fazendo alguma coisa que não devia, peça perdão. Eu estava errado, eu estava pensando o que não devia. Ou se você estava temendo alguma coisa, confesse a Deus, eu estava temendo o mal. Não importa o que seja, você assume. Você tem que ficar firme, porque o inimigo ele vai tentar te roubar essa bênção. O tempo passa, você relaxa na fé. Uma hora dessas você começa a pensar: mas será que é assim mesmo que Deus falou? Será que é isso mesmo que Ele disse? Será que eu não posso? Não pode. Nunca saia da palavra de Deus. Foi assim que o diabo fez com Eva, e ele vai tentar você do mesmo jeito. Ele nunca muda a tática dele, é sempre a mesma. A tática dele qual é? Colocar em questão aquilo que Deus disse. A pessoa começa muito bem, ouve a palavra de Deus, entende, se alegra, eu vou fazer assim. Daqui a pouco ela começa a pensar: mas será que é isso mesmo? É tão rigoroso assim? Começou a levantar dúvida, está amarrado. Pode repreender, porque o diabo está ali tentando fazer sua cabeça. A tática dele é essa, é colocar em questão o que Deus diz, é colocar em dúvida o seu coração. Então fique atento, se acontecer em algum momento você no seu coração começar a questionar se é mesmo assim que Deus disse para você fazer, corra, pare, entre em oração, peça misericórdia, porque o bicho já te alcançou e ele já está conseguindo tirar você da presença de Deus. Começou a levantar a questão: mas será que é assim mesmo? Pode parar, está amarrado em nome de Jesus. Não aceite dúvida no seu coração. Se você quer ser uma pessoa abençoada, quer entregar a sua vida para Jesus, operar através de você e em você, não aceite dúvida. O diabo tenta colocar dúvida a todo instante. Mas isso não é bem assim, não, isso aí não funciona, isso é... Repreende em nome de Jesus, porque ele já está tentando tirar você da presença de Deus. Foi assim que ele fez com a Eva e acabaram perdendo a salvação. E todos nós estamos pagando o pato hoje. Então, quando você tem, pela palavra de Deus, está escrito ali, está claro, você entendeu: Senhor Deus, eu assumo, em nome de Jesus. Seja firme, seja constante. Porque aquela pessoa que muda de opinião toda hora é uma pessoa que se deixa enganar fácil pelo diabo. Então você tem que ser constante, você tem que ser aquela pessoa que não muda de opinião, que não deixa o diabo te enganar. Aquela pessoa que sabe, que tem certeza, se Deus falou, ele vai cumprir. E pode ter certeza que ele cumpre. Isso é o que eu tinha a dizer para você hoje. Esqueça esse negócio de religião, de fazer penitência, de pagar promessa, de acender vela, de fazer qualquer sacrifício, porque Deus não pede nada disso. A única coisa que o Senhor manda é que você não deixe de cumprir os seus estatutos e os seus mandamentos. Fazendo isso, você vai entrar na terra das promessas, vai tomar posse de tudo quanto Ele preparou para você. Amém? Então diga: graças a Deus. Agora eu quero fazer uma oração por você. Se você quer a minha oração, então feche os olhos. Pai,
muito obrigado por estas palavras que abrem os nossos olhos para que não adormeçamos no sono da morte. Não queremos mais ser enganados pelo inimigo. Não queremos ser iludidos por religião alguma. Onde só há conversa mole, onde não há cura, não há libertação. Nós queremos ver a manifestação do teu poder. Queremos sentir a tua presença em nós. Queremos sentir o toque das tuas mãos nos curando, nos abençoando e fazendo de nós uma nova criatura. Meu Deus, obrigado por me permitir publicar as tuas palavras que tu me tens dito. Que essa mensagem alcance, Pai, todos quantos o Senhor chamar. E eu quero agora, meu Pai amado, que o teu poder envolva essa pessoa que me assiste, essa pessoa que está sofrendo com qualquer mal. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro esse mal, eu mando que esse espírito opressor cesse de atormentar essa pessoa. No nome de Jesus, eu proíbo que ele continue. E eu ordeno, em nome de Jesus, eu falo agora a você, espírito maligno que tem tirado a saúde, a paz, a prosperidade dessa pessoa, pegue tudo que te pertence. Saia dessa vida, pegue a tua dor, a tua doença, a tua mágoa, a tua opressão, o teu desespero, a tua ansiedade, a tua miséria, o teu ódio e sai em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. A tua obra está feita e que essa pessoa cresça para a tua glória. Amém.